Amor líquido sobre as fragilidades dos laços humanos, de Zygmunt Bauman. Apresentação. A era da modernidade líquida em que vivemos, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, é fatal para a nossa capacidade de amar, seja esse amor direcionado ao próximo, nosso parceiro ou a nós mesmos. Zygmunt Bauman, um dos mais originais e perspicazes sociólogos ainda em atividade, investiga aqui de que forma nossas relações tornem-se cada vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança sempre maiores, uma vez que damos prioridade a relacionamentos em redes, as quais podem ser tecidos ou desmanchadas com igual facilidade e frequentemente sem que isso envolva nenhum contato além do virtual. Não sabemos mais manter laços a longo prazo. E não apenas relações amorosas e vínculos familiares são afetados. Bauman verifica ainda que a nossa capacidade de tratar um estranho com humanidade é prejudicada. Como exemplo, ele examina a crise na atual política imigratória de diversos países da União Europeia e a forma como a sociedade tende a acreditar seus medos, sempre crescentes, a estrangeiros e refugiados. Sensível e brilhante como de hábito, Zygmunt Bauman faz deste amor líquido mais que uma mera e triste constatação, um alerta revigorante. Prefácio. Ulrich, o herói do grande romance de Robert Musil, era, como anunciava o título da obra, Der Mann ohne Eigenschaften, o homem sem qualidades. Não tendo qualidades próprias, herdadas ou adquiridas e incorporadas, Ulrich teve de produzir por conta própria quaisquer qualidades que desejasse possuir, usando a perspicácia e a sagacidade do que era dotada, mas nenhuma delas tinha a garantia de perdurar indefinidamente num mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar em rapidez e de forma imprevisível. O herói do seu livro é Der Mann ohne Verwandtschaften, o homem sem vínculos e particularmente vínculos imutáveis como os de parentesco no tempo de Ulrich. Não tendo ligações indissolúveis e definitivas, o herói do seu livro, o cidadão da nossa líquida sociedade moderna e seus atuais sucessores são obrigados a amarrar um ao outro por iniciativa, habilidades e dedicação próprias aos laços que porventura pretendem usar com o restante da humanidade. Desligados, precisam conectar-se. Nenhuma das conexões que venham a preencher a lacuna deixada pelos vínculos ausentes ou obsoletos tem, contudo, a garantia de permanência. De qualquer modo, eles só precisam ser frouxamente atados para que possam ser outra vez desfeitos, sem grandes delongas quando os cenários mudarem. O que, na modernidade líquida, de certo ocorrerá repetidas vezes. A misteriosa fragilidade dos vínculos humanos, o sentimento de insegurança que ela inspira e os desejos conflitantes, estímulos por tal sentimento, de apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, é o que este livro busca esclarecer, registrar e apreender. Carecendo da visão aguda de Musil, tanto quanto da riqueza da sua palheta e da sutileza das suas pinceladas, de fato, de quaisquer dos requintados talentos que fizeram de Der Mann ohne Eigenschaften um retrato definitivo do homem moderno, devo restringir-me a traçar um painel de esboços imperfeitos e fragmentários, em lugar de tentar produzir uma imagem completa. O máximo que posso esperar obter é um kit identitário, um retrato composite capaz de conter tanto lacunas e espaço em branco quanto seções completas. Mesmo esta composição final, contudo, será um trabalho inacabado a ser concluído pelos leitores. O principal herói deste livro é o relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperadas por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis,
ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar num momento de aflição, desesperados por relacionar-se e, no entanto, desconfiados na condição de estar ligado, em particular de estar ligado permanentemente, para não dizer eternamente, pois temem que tal condição possa trazer encargas e tensões que eles não se consideram aptos nem dispostos a suportar e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam para, sim, seu palpite está certo, relacionar-se. Em nosso mundo de furiosa individualização, os relacionamentos são benções ambíguas, oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esses dois avatares coabitam, embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência. É por isso podemos garantir que se encontram tão firmemente no cerne das atenções dos modernos e líquidos indivíduos por decreto e no topo da sua agenda existencial. Relacionamento é o assunto mais quente do momento e aparentemente o único jogo que vale a pena, apesar dos seus óbvios riscos. Alguns sociólogos, acostumados a compor teorias a partir de questionários, estatística e crenças baseadas no senso comum, apressam-se em concluir que os seus contemporâneos estão totalmente abertos à amizade, laços, convívios, comunidade. De fato, contudo, como se conseguissem a regra de Martin Heidegger e que as coisas só se revelem à consciência por meio da frustração que provocam, fracassando, desaparecendo, comportando-se de forma inadequada ou negando sua natureza de alguma outra forma, hoje em dia as atenções humanas tendem a se concentrar nas satisfações que esperamos obter das relações precisamente porque, de alguma forma, estas não têm sido consideradas plenas e verdadeiramente satisfatórias. E se satisfazem, o preço disso tem sido, com frequência, considerado excessivo e inaceitável. Em seu famoso experimento, Miller e Dollar viram seus ratos de laboratório atingirem o auge da excitação e da agitação quando a atração se igualou à repulsão, ou seja, quando a ameaça do choque elétrico e a promessa de comida saborosa finalmente atingirem o equilíbrio. Não admiro que os relacionamentos estejam entre os principais motores do atual boom do aconselhamento. A complexidade é densa, persistente e difícil demais para ser desfeito ou destrinchado sem auxílio. A agitação dos ratos de Miller e Dollar resulta frequentemente na paralisia da ação. A incapacidade de escolher entre atração e repulsão, entre experiências e temores, redundava na incapacidade de agir. De modo diferente dos ratos, os seres humanos que se veem em tais circunstâncias podem pedir ajuda a especialistas que oferecem seus préstimos em troca de honorários. O que esperem ouvir deles é algo como a solução do problema da quadratura do círculo, comer o bolo e ao mesmo tempo conservá-lo, desfrutar das doces delícias de um relacionamento, evitando simultaneamente seus momentos mais amargos e penosos. Forçar uma relação a permitir-se sem desautorizar, possibilitar sem invalidar, satisfazer sem oprimir. Os especialistas estão prontos a condescender, confiantes em que a procura por suas recomendações será infinito, uma vez que nada que digam poderá tornar um círculo não circular e, portanto, passível de ser transformado num quadrado. Suas recomendações são copiosas, embora geralmente se resumem a pouco mais do que elevar a prática comum ao nível do conhecimento comum, e daí o estatuto da teoria autorizada e erudita. Grandes beneficiários dessas recomendações percorrem as colunas de relacionamento em publicações sofisticadas e nos suplementos semanais de jornais sérios ou na entende para ouvir o que criam das pessoas que estão por dentro, uma vez que são tímidas ou envergonhadas mais para falarem por si mesmo.
para espreitar os feitos e procedimentos de outros como eles e conseguir o máximo conforto possível por saberem que não estão sozinhos em seus solitários esforços para enfrentar a incerteza. E assim os leitores aprendem com a experiência de outros leitores, reciclada pela especialista, que é possível buscar relacionamentos de bolso do tipo que se pode expor quando necessário e depois tornar a guardar. Ou que os relacionamentos são como a vitamina C, em altas doses provocam náuseas e podem prejudicar a saúde. Tal como no caso desse remédio, é preciso diluir as relações para que se possa consumi-las. Ou que os CSS, casais semi-separados, merecem louvor como revolucionários do relacionamento que romperam a bolha sufocante dos casais. Ou ainda que as relações, da mesma forma que os automóveis, devem passar por revisões regulares para termos certeza de que continuarão funcionando bem. No todo, o que aprendem é que o compromisso, e em particular o compromisso a longo prazo, é a maior armadilha a ser evitado no esforço por relacionar-se. Um especialista informa os leitores: ao se comprometerem, ainda que sem entusiasmo, lembre-se de que possivelmente estarão fechando a porta a outras possibilidades românticas, talvez mais satisfatórias e completas. O outro mostra-se ainda mais insensível. Ao longo prazo, as promessas de compromisso são irrelevantes. Como outros investimentos, elas alternam períodos de alto e baixo. E assim, se você deseja relacionar-se, mantenha distância. Se quer usufruir do convívio, não assuma nem exige compromisso. Deixa todas as portas sempre abertas. Se lhes perguntassem aos habitantes de Leónia, uma das cidades invisíveis de Italo Calvino, diriam que a sua paixão é desfrutar coisas novas e diferentes. De fato, a cada manhã eles vestem roupas novas em folha, tirem latas fechadas do mais recente modelo da geladeira, ouvindo jingles recém-lançados na estação de rádio mais quente do momento. Mas a cada manhã, as sobras de leonino de ontem aguardam pelo caminhão do lixo e cabe indagar se a verdadeira paixão dos leonianos, na verdade, não seria o prazer de expelir, descartar, limpar-se de uma impureza recorrente. Caso contrário, porque os varredores de rua seriam recebidos como anjos, mesmo que sua missão fosse cercado de um silêncio respeituoso? O que é compreensível, ninguém quer voltar a pensar em coisas que já foram rejeitadas. Pensemos, será que os habitantes do nosso líquido mundo moderno não são exatamente como os da Leónia, preocupados com uma coisa e falando de outra? Eles garantem que o seu desejo, paixão, objetivo ou sonho é relacionar-se. Mas será que na verdade não estão preocupados principalmente em evitar que suas relações acabem congeladas e coaguladas? Estão mesmo procurando relacionamentos duradouros, como dizem, ou o seu maior desejo é que eles sejam leves e frouxos, de tal modo que, como as riquezas de Richard Baxter, que caíram sobre os ombros como um manto leve, possam ser postos de lado a qualquer momento? Afinal, que tipo de conselho eles querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou, só por precaução, como rompê-lo sem dor e com a consciência limpa? Não há uma resposta fácil a essa pergunta, embora ela precise ser respondida e vai continuar sendo feita, à medida que os habitantes do líquido mundo moderno seguiram sofrendo sob o peso esmagador da mais ambivalente entre as muitas tarefas com que se defrontem no dia a dia. Talvez a própria ideia do relacionamento contribui para esta reconfusão. Apesar da firmeza que caracteriza as tentativas dos infelizes caçadores de relacionamentos e seus especialistas, essa noção resiste a ser plena e verdadeiramente purgada de suas conotações perturbadoras e preocupantes. Permanece cheia de ameaças vagas e premonições sômbrias. Fala ao mesmo tempo dos prazeres do convívio e dos horrores da clausura. Talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas utilizando termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falam cada vez mais em conexões ou conectar-se ou ser conectada. Em vez de pareceres, preferem falar em redes. Quais são os méritos da linguagem da conectividade? Que estariam ausentes da linguagem dos relacionamentos?
Diferentemente de relações, parentesco, parceria e noções similares que ressaltam o engajamento mútuo ao mesmo tempo, em que silenciosamente excluem ou omitem o seu oposto, a falta de compromisso, uma rede serve de matriz tendo para conectar quando para desconectar. Não é possível imaginá-la sem as duas possibilidades. Na rede, elas são escolhas igualmente legítimas, gozem do mesmo status e têm importância idêntica. Não faz sentido perguntar qual dessas atividades complementares constitui sua essência. A palavra rede sugere momentos nos quais se está em contato, intercalado por períodos de movimentação a esmo. Nela, as conexões são estabelecidas e cortadas por escolha. A hipótese de um relacionamento indesejável, mas impossível de romper, é o que torna relacionar-se a coisa mais traiçoeira que se possa imaginar. Mas uma conexão indesejável é um paradoxo. As conexões podem ser rompidas e o são, muito antes que se comece a detestá-las. Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, para não falar daqueles com compromisso, muito menos dos compromissos de longo prazo, elas parecem feitas sob medidas para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas, e não apenas românticas, surgem e desaparecem numa velocidade crescente e em um volume cada vez maior, aniquilando-se mutualmente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Em comparação com a coisa autêntica, pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. Entrevistada a respeito da crescente popularidade do namoro pela internet, em deprimento dos bares para solteiros e das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem de 28 anos da Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva da relação eletrónica. Sempre se pode apertar a tecla de deletar. Como que, obedecendo a lei de Gresham, as relações virtuais, rebatizados de conexões, estabelecem um padrão que orienta todos os outros relacionamentos. Isso não traz felicidades aos homens e mulheres que se rendem a essa pressão. Dificilmente se poderia imaginá-los mais felizes agora do que quando se envolviam nas relações pré-virtuais. Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Como apontou Ralph Waldo Emerson, quando se esquia sobre o gelo fino, a salvação está na velocidade. Quando se é atraído pela qualidade, tende-se a buscar a desforro na quantidade. Se os compromissos são irrelevantes, quando as relações deixam de ser honestas e parece improvável que se sustente, as pessoas se inclinam a substituir as parcerias pelas redes. Feito isso, porém, fica ainda mais difícil e adiável do que antes, pois agora não se tem mais habilidade que faz ou poderia fazer a coisa funcionar. Estar em movimento, antes um privilégio e uma conquista, torna-se uma necessidade. Manter-se em alta velocidade, antes uma aventura estimulante, vira uma tarefa cansativa. Mais importante, a desagradável incerteza e a irritante confusão, supostamente escorraçado pela velocidade, recusam-se a sair da cena. A felicidade do desengajamento e do rompimento, a qualquer hora, não reduzem os riscos, apenas os distribuem de um modo diferente, junto com as ansiedades que provoquem. Este livro é dedicado aos riscos e ansiedades de se viver juntos e separado em nosso líquido mundo moderno.